Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à mesa redonda intitulada Março Amarelo, Conscientização e Prevenção das Doenças Renais em Cães e Gatos, organizada pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca, Unifran. Eu sou a professora Fernanda Gozuen. E, primeiramente, em nome da comissão organizadora do evento, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos convidados. André Luiz Sampaio Fernandes, que é médico veterinário pela Universidade de Franca, possui aprimoramento em clínica médica de pequenos animais, também por essa instituição, e recentemente mestre em ciência animal, também pela Universidade de Franca. Com ênfase aí em nefrologia e urologia veterinária. Muito obrigada, viu, André, pelo aceite aí de participar do nosso evento. Boa tarde a todos. Desculpa. Boa tarde a todos e o prazer é todo meu. Também gostaria de agradecer e chamar a Vitória Ferreira Nogueira de Paula Fontes, que também é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Franca e atualmente é residente, aprimoranda do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade de Franca, na área de Clínica Médica de Pequenos Animais. Muito obrigada, viu, Vitória, pelo seu aceite em participar. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Também gostaria de chamar e já agradecer o Daniel Peixoto Pereira, que também é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele também possui pós-graduação em administração hospitalar. É nosso egresso aí no programa de pós-graduação em ciência animal e atualmente ele trabalha no pronto-socorro veterinário em Uberlândia. Bom, pessoal, nesse momento eu vou pedir para que todos os demais participantes mantenham suas câmeras fechadas e áudios para a gente evitar possíveis alterações aí, E na sequência, se forem tendo dúvidas, ou quiserem no decorrer aí do nosso bate-papo e colocando no chat, ou abrir o áudio durante a apresentação, sem problema nenhum, ou se quiser deixar para o final do evento também, tá certo? Bom, então, dando início aí à nossa conversa, março, é considerado, caracterizado como o mês das doenças renais em animais, e nesse sentido eu gostaria de fazer algumas perguntas, vou começar aí pelo André. André, você poderia nos discorrer qual a importância do Março Amarelo? Com certeza, professora. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer, à Universidade de Franca, o programa de pós-graduação, a professora Fernanda pelo convite. Eu me formei na Universidade de Franca, fiz residência na Universidade de Franca e atualmente, acabei de concluir meu mestrado também na Universidade de Franca. Então, se sentir mais em casa é impossível, É um prazer muito grande participar de qualquer evento dessa instituição que sempre me deu amparo aí e só para demonstrar o prazer que eu estou hoje de estar presente aqui e de ser convidado pelos professores. Bom, professora, o Março Amarelo ele é um mês focado em ações para os cuidados em prevenção das doenças renais crônicas, principalmente. É sempre bom, lembrar que, assim como os humanos, os nossos cães e gatos, eles também sofrem com doença renal crônica. Por isso, a gente aproveita essa época para conscientizar os tutores dos problemas renais que podem vir a cometer os seus cães e gatos e sobre a prevenção dessa doença, dessa condição. É preciso também entender que a prevenção ela é de suma importância para essa condição e que as doenças renais elas estão entre as principais causas de óbito de cães e gatos. Em graus diversos, chegam a cometer aí na faixa de 60% mais ou menos da população de animais idosos, E quando a gente encontra essa doença renal crônica já existente no paciente, já instalada, ela já não é mais um processo reversível. Dessa forma, a gente nota a importância do diagnóstico precoce desse problema, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para os animais.
Daí, né, que se dá a importância da conscientização dos tutores e o acompanhamento veterinário desses animais. Mas a gente está falando tanto, né, de doença renal crônica aqui, né? Comecei a falar tanto de doença renal crônica, mas afinal, né, André, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica, vocês vão ver em muitos locais, né, como DRC, ela é definida pela presença de uma alteração renal que é persistente e que ocorre em um período de mais de 3 meses, sendo caracterizada aí pela perda definitiva e irreversível. Essa palavra é muito forte, né? Irreversível da massa funcional e estrutural, podendo acometer um ou ambos os rins. Ela pode ser ocasionada por diversas condições, né, que a gente vai discutir ainda hoje, eu acredito, que acometem os rins, que vai levar a uma disfunção progressiva renal. Então, é bom a gente entender que a DRC, ou doença renal crônica, ela é diferente da lesão renal aguda, também principalmente por essa capacidade de reversibilidade limitada, né, ou ausente até, no caso da doença renal crônica, comparativamente a uma lesão renal aguda, no qual ela é potencialmente reversível em alguns casos. Obrigada, André. Eu estou vendo aqui no chat, né, os comentários. André, que orgulho, foi meu parceiro de sala em 2013. Pessoal, só gostaria de enfatizar, né, que esses convidados, os 3 convidados aqui para comporem essa mesa redonda foram escolhidos assim justamente porque são excelentes, né? Já tem ou teve vínculo conosco, a gente sabe aí do potencial de cada um deles, e além de tudo, são pessoas que trabalham diretamente com essa temática, né, de doenças renais. Então, para a gente é um orgulho muito grande, uma satisfação de tê-los aqui explicando e passando um pouquinho aí dos seus conhecimentos para nós, né? A gente fica extremamente orgulhosos também por ver o desenrolar, né, de cada um de vocês aí durante todo esse processo, a graduação, a residência, a pós-graduação. Então, a gente vendo esses profissionais hoje tendo sucesso na carreira em que escolheram, para nós é extremamente gratificante. Bom, dando continuidade, então, já que o André nos falou aí, né, sobre a importância do Março Amarelo, enfatizou bastante aí sobre a doença renal crônica, eu acho que eu vou chamar a Vitória, vou pedir para que ela discorra um pouquinho sobre a incidência da doença renal crônica, tanto em cães quanto em gatos, e aí os demais participantes da mesa redonda também fiquem à vontade, se quiser complementar, fazer algum comentário, tal, só estou chamando pontualmente aí, porque acho que fica até mais fácil, né, de vocês responderem, senão fica, eu posso ir, mas fiquem à vontade aí para fazer os seus comentários também, tá? Bom, boa tarde, né? Queria agradecer o convite da professora Fernanda, tá? Bom, assim como o André, né, já falou um pouquinho aí na resposta dele, a doença renal crônica é uma das doenças mais comuns nessas 2 espécies, tá? Porém, é muito mais comum em gatos do que em cães, tá? Então, a incidência da doença renal em cães, a gente fala que é de 0,5% a 1%, tá? Enquanto que para gatos é de 1 a 3%, tá? Então, a gente costuma falar que para cada um cão DRC, existem 7 gatos DRC, tá? E isso pode ser explicado, né, parcialmente, né, um dos motivos, seja pela quantidade de néfrons dessas 2 espécies, né? Que elas possuem quantidades diferentes, tá? O cão, ele possui, em média, 500 mil néfrons, tá? E os gatos, gente, possuem mais ou menos 200 mil, tá? Lógico que não é só esse fator, tá? Mas é um dos para explicar o porquê que a doença renal crônica ela é mais comum no gato do que no cão, tá? Mas, de toda forma, é uma doença que a gente vê muito na rotina, tá? Eu vejo muito na rotina do hospital veterinário, não só em gato, né? Mas em cão também, tá? Mas acredito eu que pela diferença dessas 2 espécies, os gatos sejam mais acometidos, tá? Certo, Vitória. E aproveitando aí, né, nesse contexto que você está falando para a gente aí sobre predisposição, você falou quem é mais predisposto ou não, mas a doença renal crônica seria semelhante tanto nos cães quanto nos gatos? E aí, assim, já aproveitando, né,
eu gostaria que, se possível, você enfatizasse para a gente as predisposições, se existem, né, predisposições, e, no caso, quais são, quanto à raça, idade, sexo, né, se tem alguma alteração nesses quesitos, nesses fatores aí, principalmente de resenha do animal. Certo. Respondendo, então, a primeira pergunta, né? Em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, não, tá? Contra a predisposição racial para cães, tá? Existem algumas raças descritas na literatura, tá? Que vão desde pequeno porte a grande porte, tá? Mas acredito, assim, vendo na rotina do hospital veterinário, né? Também na literatura científica, eles relatam muito a doença renal crônica em cães de pequeno porte, tá? Principalmente aí o Poodle, eu acho que é o campeão, né? Shih Tzu, York, Pinscher, tá? E nos gatos, né, existem sim também algumas raças predispostas descritas na literatura, como o Maine Coon, o Persa, né, que também possui a doença renal policística, tá? O Abissínio, tá? E o Siamês, tá? Em relação à idade, grande parte dos animais são idosos, né? O André aí falou que cerca de 60%, né, dos cães idosos possuem, né, a doença renal crônica, tá? Então, a gente fala que para cães, né, 45% deles possuem mais que 10 anos, tá? Para gatos, 37% possuem menos que 10 anos e 32% mais que 15 anos, tá? Então, existe aí uma diferença já, tá? Em relação ao sexo, não existe nenhuma predisposição sexual entre macho e fêmea, né, descritos na literatura científica, mas quanto à etiologia, né, são muitas etiologias, né, são descritas inúmeras causas da doença renal crônica, e que muitas vezes a gente não vai identificar nesse nosso paciente, a gente não consegue saber o que levou à doença renal crônica, tá? Mas a que mais está descrita, né, na literatura é a nefrite tubulointersticial, tá? Que para os cães representa 58% e para os gatos 70%, tá? Então aí também existe uma diferença, tá? Então vão existir diversas alterações nesse rim, né, que vai levar à deposição de fibrina, tá? De fibrose, tá? Perdendo então aí a capacidade, né, da massa funcional do rim. Tá? Outras causas também incluem as doenças renais congênitas e familiares, né? Que tornam esse animal doente renal crônico muito precocemente, tá? Mas podem ter também glomerulopatias, né? As doenças renais congênitas e as familiares, alterações vasculares, alterações neoplásicas como linfoma, tá? E também doenças sistêmicas que vão afetar aí, diretamente os rins, tá? Mas acredito eu que a principal diferença entre a doença renal crônica canina e a felina seja no tempo de evolução, tá? A gente vê que os gatos, eles ficam anos, né, nos mesmos estágios ou nos estágios iniciais, muitas vezes sem sinais clínicos nenhum, né, ou com sinais clínicos muito brandos, tá? Já os cães, eles tendem a evoluir rapidamente para uma condição clínica muito desfavorável, tá? Então, essa é a principal diferença, né, da doença renal crônica canina e felina, certo? Excelente, Vitória, pontuação aí. E já que você entrou no quesito de sinais clínicos, de sintomatologia, eu acho que eu vou pedir para o Daniel falar um pouquinho para a gente como que os tutores, né, tanto de cães quanto de gatos aí, como eles podem identificar se o animal está com uma doença renal crônica, se isso é possível, ou só, tipo, se ele falar, meu animal está apresentando determinada sintomatologia, isso pode guiá-lo a pensar numa doença renal crônica e procurar o quanto antes uma ajuda aí, um auxílio do médico veterinário, ou não é possível o tutor identificar? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Daniel, por favor. Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado, professora, pelo convite. Eu agradeço. E vamos tentar explicar isso de uma forma bem legal. Em relação aos sintomas, a doença renal crônica, inicialmente, ela é ingrata, né? Porque nem com exames de rotina
né, assim, os exames mais comuns que se faz na clínica veterinária, como dosagem de creatinina, ureia, hemograma, e não consegue detectar. E, às vezes, o animal vai para uma cirurgia e se faz como uma rotina, dosagem de creatinina, LT, hemograma, mas isso não mostra que o rim está saudável, né? Isso mostra, no máximo, que ele está suficiente, olha lá, né? Então, nós temos esse problema, né? Inicialmente, é uma doença silenciosa. Em casa, um paciente que tem uma doença renal crônica, a gente segue, né? Todo mundo, acho, que trabalha com nefrologia, segue as diretrizes da AIDS. E pelas diretrizes da AIDS, o estágio 1 da doença renal crônica, tem creatinina normal, né? Então, você tem uma creatinina totalmente normal. E só por isso, né, a gente já dá para se observar que a ausência de uma azotemia não, não descarta a possibilidade do paciente ser um doente renal crônico. Então, inicialmente, quando um paciente vai para algum profissional que acaba sendo um pouco mais detalhista, muitas vezes se encontra a doença renal crônica como um achado, e não porque o tutor identificou um ou outro sintoma. Então, no começo é um pouquinho mais difícil. Porém, às vezes acontece da pessoa chegando relatando, por exemplo, que o animal está tomando muita água. E é interessante que muitas pessoas que chegam com o animal tomando muita água, levam porque suspeita que ele tem diabetes. Eu acho que ele pode ter diabetes. E aí, durante ali a avaliação clínica, a gente observa que o problema já é uma doença renal crônica, já em fase de poliúria e, consequentemente, vem a polidipsia. Então, se o animal perde muita água, necessariamente ele vai beber muita água. Então, quando a gente pega um paciente com sintomas iniciais, o principal é justamente poliúria e polidipsia. Em segundo lugar, em relação a sintomas, a sintomatologia, eu acredito que eu posso citar aqui o apetite seletivo. Conforme vai evoluindo a doença, conforme o equilíbrio, né, conforme a homeostase vai, o corpo tendo que fazer uma série de medidas para manter a homeostase além do que se faz normalmente, esse paciente começa então a apresentar algumas alterações um pouquinho mais claras, como um apetite mais seletivo, às vezes inapetência, às vezes algum vômito, mas isso depende muito de fatores como, por exemplo, concentração de fósforo, o equilíbrio cálcio-fósforo no sangue. São pacientes, na grande maioria, idosos, e muitas vezes já vem com comorbidades. É difícil você ter um paciente nefropata e muitas vezes que não tem alguma lesão cardíaca, sendo ela primária ou secundária lesão renal. É o que nós chamamos de síndrome cardiorrenal, que pode ser síndrome cardiorrenal de origem cardíaca ou de origem renal. O rim problemático leva à hipertensão, que acaba afetando o coração, e um coração que não trabalha bem acaba alterando a perfusão renal, que leva à lesão renal. Então, esses dois órgãos trabalham assim em conjunto. E é interessante que, às vezes, o paciente vem por problema cardiológico. Eu estou comentando justamente porque é um paciente cansado, é um paciente que tem pouca resistência a exercícios. Às vezes, né, eu não vou falar quase sempre, mas às vezes vem pacientes com grau de obesidade importante, né? Quando chega já em estágio mais avançado, eles são bem magros. A maioria chega já magros, porque tem uma tendência progressiva à perda de peso, né? Então, isso até reflete em questão de diagnóstico, né? Até acho que nós vamos tocar nesse assunto, né? Às vezes o animal chega com creatinina 2 e vai progredindo para 3, para 4, de repente ele começa a perder peso, a creatinina cai para 2 e as pessoas fazem festa, né? Que está melhorando os rins, né? E sendo que, na verdade, não é bem assim, né? Acredito que nós vamos comentar alguns detalhes em relação a isso. Então, o sintoma, vamos falar assim, inicialmente praticamente não tem.
E às vezes se encontra uma alteração, sabe aonde? No ultrassom. Ah, vai no veterinário para fazer um check-up, para fazer uma cirurgia ou para avaliar alguma coisa e resolve resolve-se fazer uma ultrassonografia. E na ultrassonografia se encontra algumas alterações importantes, por exemplo, uma perda, né, da relação córtico-medular, uma cortical hiperecogênica, e que só que o animal não tem sintomas, mas isso já é mais que suficiente para já colocar na nossa cabeça que esse paciente é um possível doente renal crônico, seja ele sintomático ou não, né? Então, já começa assim, o ultrassom é um excelente aliado para a identificação da doença renal crônica em fase inicial. Sempre ele detecta? Não, mas é um excelente método. E quando o paciente vem, por exemplo, com vômito, que é comum, esse animal tende a ter um aumento da frequência de vômito, às vezes diarreia, né? A ureia, por si só, ela não é tão agressiva ao organismo, a não ser que ela esteja muito alta, acima de 600. Uma ureia de 100, 150, isso não causa um prejuízo ao corpo. Creatinina, então, né, praticamente não faz nada no corpo. Porém, existe uma série de derivados aí de substâncias, né, que nós chamamos de derivados do azoto, e por isso fala-se azotemia, que são muito lesivas. E conforme vai subindo essas substâncias, e na realidade não é só isso, mas também principalmente fósforo, o fósforo faz passar mal, muito, né? Paciente com hiperfosfatemia está passando mal, está com vômito, aquele pelo feio, é diferente, né? O paciente com hiperfosfatemia. Mas quando a gente pega um paciente em que as taxas azotêmicas, que já apresenta azotemia, geralmente são sintomáticos, seja sintomas brandos ou já mais avançados. Então, você tem, por exemplo, pacientes que têm creatinina, vamos supor, 6, está bem, clinicamente até bem. Mas tem paciente com creatinina 2 que está passando mal, vomitando, inapetente, e isso tem muito a ver com as consequências e com as outras substâncias que causam uma acidose metabólica, que causam uma alteração fisiológica de forma assim, sistêmica, né? Acaba que tem afecção do sistema nervoso, sistema cardíaco, fígado. E, então, imagina o fígado tendo que trabalhar, ele já tem que trabalhar muito, né, para pegar amônia, converter ele em ureia, justamente porque a amônia é tóxica, a ureia já não é tanto assim. Mas aí, de repente, começa a subir todas aquelas taxas e o fígado começa, então, a entrar numa fase, assim, de metabolismo extremamente exacerbado, associado a uma fase catabólica do organismo, do animal. Então, aí sim, ele começa a perder peso e começa uma série de consequências em relação a metabólitos né? Seja de qualquer tecido orgânico. Então, começa a ter sintomas mais claros. E aí vem a prostração, né? Assim, começa geralmente a poliúria e polidipsia, começa a evoluir para êmese, diarreia, às vezes com fezes de aspecto melena, assim, de melena. Isso vem muitas vezes de uma gastrite, né? A gente até fala gastrite urêmica, e começa a ter ulcerações na boca, esôfago, estômago, intestino. Então, começa a ter sintomas mais claros. E às vezes o animal chega num estado de prostração em que ele se restringe à ingestão hídrica. Então, imagina um paciente poliúrico em que não tem uma ingestão hídrica para que corrija essa perda. Então, aí já estamos falando de sintomas mais graves, né? Já chega com alterações ácido-básicas, alterações hidroeletrolíticas, assim, que exige internação, muitas vezes, em UTI, né? Fica ali horas na UTI, hemogasometria e corrigindo, até conseguir fazer uma estabilidade desse paciente. Então, eu acho que se ficou claro que inicialmente pode não ter absolutamente nenhum sintoma detectado, muito menos pelo tutor, que não tem conhecimento técnico, por outro lado, às vezes chega com sintomas extremamente graves, né? E aí teve até uma pergunta, se você me permite aqui já falar aqui, porque acaba entrando um pouco nisso, porque está
Caroline está perguntando aqui, como eu poderia distinguir a injúria renal aguda da doença renal crônica? Hoje nós estamos numa tendência a chamar a injúria renal aguda de LRA, né? Lesão renal aguda. Porque muitas vezes, quando a gente pega um paciente com lesão renal aguda, aconteceu alguma coisa. Já foi até relatado, né, algumas coisas assim pela Vitória, falando o que aconteceu para esse animal desenvolver. Então, doenças, piometra, medicações, assim, uma série de situações que causam uma lesão aguda nos rins, o que é totalmente diferente de uma doença renal crônica. E aí, quando a gente pega pacientes, muitas vezes com 1,4 de creatinina e passando muito mal, com muitos sintomas, provavelmente é uma lesão renal aguda. Na doença renal crônica não é bem assim. O que pode acontecer nesse caso, até por isso eu chamo a atenção na pergunta, é que o paciente doente renal crônico pode agudizar. Aí nós falamos que é um doente renal crônico agudizado. Só que isso tende a acontecer, imagina assim, imagina que lá no começo da nossa vida nós temos uma quantidade de néfrons. Já nasce com aquela quantidade e com o passar do tempo vai uma curva progressiva de redução. Isso é normal, né? Normal. É o cérebro, o coração, os músculos, ossos, isso é uma condição natural e os rins não são diferentes. Então começa aquela curva. A curva não, é uma reta praticamente, né? Reduzindo. Só que a quantidade de néfrons nos dois rins são normalmente suficientes para que o animal sobreviva aí o tempo que ele tiver de vida, sei lá, 15 anos, 16 anos, e não morrer de uma falha renal, né? Porém, quando a gente fala assim de uma situação aguda, eu posso imaginar assim, ó, essa linha vai descendo dessa forma, de repente eu estou descendo, com o passar da vida, atropelado. Uf, aí dá aquele buraco. Aí pegou uma sinomose, tá? Pegou uma parvo, aí, né, passou fome, ficou desidratado. E aí vai tendo aquelas quedas que ao invés de chegar no final aqui, chegar no final aqui. Aí já perdeu a quantidade que se fala hoje, 3/4 dos néfrons, quando são perdidos, é que vem a insuficiência, a incapacidade do rim conseguir filtrar todo o sangue. Então, é o histórico de vida desse animal, a somatória de problemas que já teve, que foram lesivos aos rins. Imagina a periodontite, aquilo ali é um veneno para os rins. O professor Leandro, grande amigo de muitos anos e meu orientador aí do mestrado aí na Unifran, ele fez a tese de doutorado dele correlacionando adenocarcinoma mamário com doença renal crônica. E adenocarcinoma mamário, ele pegava tumores desse tamanho aqui, ó. E ele conseguiu correlacionar que havia, sim, uma tendência a sinais renais, de alterações renais, em pacientes acometidos por adenocarcinoma mamário. Então, imagina o quanto o rim é sensível, né, a qualquer coisa no organismo. Então, quando isso vai associando ao longo dos anos, vai somando todas essas consequências, esses atropeços, né, da vida, aí, às vezes, o paciente é um doente renal crônico em estágio 3. Aí, qualquer coisinha, de repente, ele está mancando. Vai lá e dá um AINE para esse animal. Aí, agudiza. Então, assim, acontece a agudização nos animais doentes renais crônicos. Mas quando eu falo de lesão renal aguda, o rim pode estar 100% normal, totalmente saudável. E esse paciente sofre um acidente crotálico, por exemplo, e vai para hemodiálise. Então, essa é uma forma de distinguir. A doença renal crônica, o animal não vai piorar de uma semana para outra. 0,3 de incremento de creatinina em 48 horas já se suspeita de lesão renal aguda. Tá? Não sei se eu respondi direitinho. Respondeu sim, com certeza. Eu acho que eu já vou dando gancho, então, nessa pergunta que eu fiz, né? No decorrer da sua resposta, você já até pontuou aí, né, alguns exames complementares que são, vamos dizer assim, imprescindíveis, né, para o diagnóstico aí de um animal com doença renal crônica. Então, você poderia listar para a gente, que igual você falou, isolados, esses exames não vão ter tanta validade, né? Então, a gente precisa fazer aí uma associação deles.
E aí, se você pudesse citar, você já falou alguns, mas se você pudesse citar quais seriam os imprescindíveis para a gente chegar nesse diagnóstico? Vamos lá. Para diagnóstico, quando eu tenho um paciente já a partir do estágio 2, a creatinina muitas vezes já te mostra que esse paciente já tem alterações. Quando é estágio 1, e agora? Aí é interessante pensar assim, ó, na minha rotina eu atendo muito paciente. Para falar a verdade, eu trabalho mais com urologia do que com nefrologia hoje em dia. Eu sou cirurgião de formação, então assim, a gente trabalha com muitas cirurgias, sistema urinário. Hoje mesmo nós fizemos uma de neoplasia renal num persa. Mais de 4 horas de cirurgia. E é coisa horrorosa, né? Então, assim, quando a gente lida com pacientes nefropatas e recebe muitos pacientes, porque eu acabo recebendo hoje muitos pacientes, eles já vêm com diagnóstico. Então, os encaminhados, a maioria vem com diagnóstico dado, porque já fez exames, fez uma creatinina, fez ureia, né? Às vezes fez fósforo, né? Algumas vezes vem dessa forma. Então, eu já tenho os exames e normalmente eu faço o quê? Eu vou pesquisando ali um estadiamento, porque eu nunca pego um exame que fez hoje, deu ali creatinina 2,5, ou melhor, vou falar assim, uma creatinina 1,9. Eu nunca vou pegar esse paciente e já falar, não, ele é um doente renal estágio 2, porque eu não sei. Né? Até o André, ele comentou, 3 meses, né? 3 meses para você realmente falar, bater o martelo e falar, é um doente renal crônico, estágio 2, estágio 3, porque às vezes eu pego um paciente 1,9 de creatinina, que nem é tão alto assim, mas eu acabei pegando o início de uma lesão renal aguda. Né? Então, ou outras coisas, por exemplo, esse animal fez uma musculação um dia antes, né? Fez muito exercício físico, né? E aí chegou com creatinina 1,9, eu falo, meu Deus, o rim está ruim. E na realidade, muitas vezes, é só um processo ali metabólico muscular. Então, como é que a gente faz, né? Assim, eu vou falar especialmente, assim, mais especificamente, como eu faço. Eu sigo muito as diretrizes da AIDS, e, assim, não isoladamente, porque tem coisas que não tem nas diretrizes, mas que eu acho muito interessantes, que trabalhos têm mostrado, né, benefícios ou mesmo situações de melhor diagnóstico, mas eu uso muito aquele padrão de fazer estadiamento e subestadiamento. Como que eu faço isso? Vamos supor, eu atendo um animal que veio para fazer uma consulta de nefro e não tem sintomas, não tem nada, mas eu vou fazer um check-up nefrológico nesse animal. Do exame clínico, assim, total, eu tenho que fazer todo o exame clínico. Todo nefrologista tem que ter obrigatoriamente um aparelho para ferir pressão. Não tem como trabalhar nessa área sem um aparelho para ferir pressão. Então, todo paciente que chega, eu faço uma avaliação clínica geral. Aí entra cardio, entra dermato, entra análise das mamas, vai tudo. Porque qualquer lesão, qualquer doença corporal, qualquer situação de alteração corporal, é o suficiente já para se pensar numa agressão renal. Então, eu faço um check-up totalmente geral. Fiz um check-up geral, aí agora eu vou passar para a parte mais voltada a rins. E rins é difícil da gente ter uma avaliação clínica. Eu chegar e palpar o rim e não sentir dor, não quer dizer muita coisa. E às vezes eu percebo um rim grande. Aí eu falo, mas mesmo assim, eu não vou falar, nossa, o animal tem um rim grande, então ele tem uma doença renal. Né? Então, assim, a análise clínica para os rins, ela é mais como uma medicina geral, é mais importante como medicina geral do que nefro. Então, a partir daí, eu preciso fazer o quê? Avaliação de exames. Primeira coisa que eu já vou fazer, hemograma. Creatinina, sim. Ureia, nem tanto, às vezes eu nem faço, mas pode ser feito ureia. Só que eu já vou fazer algo extremamente importante para mim, que é urinálise. Urinálise. A urina vai me trazer muitas informações, muitas informações. Quando eu pego uma urinálise, o meu olho vai direto na densidade e na proteína. Mas é claro, tem que olhar tudo, mas o olho parece que já vai assim, deixa eu ver se tem aqui, né? Porque você pega, às vezes, animais com isostenúria ou hipostenúria, não, os isostenúricos são os piores, e proteinúria, você fala, ai meu Deus. Quando você pega o animal
com hiperestenúria e tem proteinúria, já não é tão preocupante, né? Então, assim, eu já vou lá na urina, já começo a fazer uma avaliação geral. Sedimentoscopia, toda a parte fisicoquímica, se tem sinais clínicos, a urina mostra muita coisa. E é de praxe, eu já coleto a urina, cistocentese em 100% dos casos, cistocentese, e já peço também o quê? Relação proteína-creatinina urinária. Essa já faz parte do subestadiamento. O que é essa relação? Relação proteína-creatinina. Significa que é você dividir proteína por creatinina. Normalmente, na urina vai sair quase nada de proteína. Aí você divide pela creatinina, que 100% sai na urina. Aí você pega um valor muito pequeno por um muito grande e vai ter um valor do tipo 0,09, o que é ótimo. E é considerado normal na relação até 0,2, né? Praticamente 5 creatininas para cada molécula de proteína na urina. Às vezes a gente encontra meio já começa a acender uma luzinha amarela. Mas esses dias eu peguei um com 9. Então você pega assim, para cada creatinina que sai na urina, está perdendo 9 de proteína. Então isso mostra muita coisa. Então, hemograma, creatinina, ureia, urinálise, relação proteína-creatinina, fósforo, essencial fósforo. Eu tenho a tendência também a fazer, quando já tem diagnóstico, principalmente eu faço calciônico, às vezes mesmo sem diagnóstico, porque eu avalio calciônico e fósforo no sangue, isso ajuda bastante em alguns casos. Quando já é diagnosticado é de praxe, calciônico, fósforo e todos esses outros exames que eu já falei. E hoje nós temos aí o SDMA. O que é o SDMA? Ele é uma substância que ele sai ali dos túbulos, né? Quando tem uma lesão, ele começa a escapar dos túbulos. E uma coisa interessante, né? Hoje existem algumas pessoas que é contra o SDMA, né? Mas tudo indica que realmente assim, faz parte das diretrizes, e essas diretrizes elas mostram que o SDMA aumentado acima de 14 já é o suficiente para você falar que esse animal é um doente renal. Então, e é interessante, quando eu falei lá atrás que muitas vezes o animal não tem sintomas, a creatinina está normal, você faz o SDMA, está ali 17, aí você fala, opa, SDMA não sofre interferência igual a creatinina. Creatinina, basta esse paciente puxar um ferro no dia anterior, né? Às vezes é um cachorro que gosta de uma musculação, jogar um futebol, né? Então, ele fazer muito exercício, a musculatura vai metabolizar, esse animal ganha muito, quanto maior a taxa, quanto maior a condição muscular desse animal, tende a ter um maior nível de creatinina, normal, sem ser por nenhum problema, e quanto mais raquítico foi esse paciente, mais magrinho, menor a taxa de creatinina. Então, a creatinina ela sofre muitas alterações, o SDMA não. Não se conhece alterações que levam a mudança no diagnóstico, a mudança nas taxas do SDMA no sangue. Então, nesses casos, é muito importante, a gente faz SDMA. Então, já falei, hemograma, creatinina, ureia, fósforo, calciônico, urinálise, relação proteína-creatinina, SDMA, e um que eu já falei antes, muito importante, ultrassom. Ultrassom. Com esses exames, é muito difícil passar batido uma doença renal, mesmo em estágio 1. É muito difícil. Pode acontecer? Acredito que sim, né? Nada é perfeito. Mas é muito difícil passar batido. Quando a gente pega pacientes proteinúricos, mesmo em estágio 1, a gente vai pesquisar causas e vai atrás. E aí começa a buscar mais informações, já vai começar a fazer uma análise hepática mais detalhada, fazer proteína total em frações, dosagem de fazer um lipidograma. Então, já começa muitas vezes a abrir para outros exames, né, para buscar outras possibilidades aí que pode estar levando a uma lesão renal ou uma doença renal progressiva. E como a Vitória falou, a maioria acaba sendo doenças, aliás, não sei nem se foi com essas palavras que ela usou, mas assim, a maioria acaba vindo com doenças autoimunes. Então, você não tem, assim, às vezes o paciente tem artrite, né? Às vezes a gente encontra umas artrites que já vai lá nos rins, mas às vezes não, né? Então, esses exames que eu citei são os de praxe, são os mais comuns, mas nada me impede de ter que fazer exames assim, extremamente complexos.
né? Por exemplo, a análise de líquor. Caramba, mas eu vou fazer análise de líquor para diagnosticar uma doença renal? Na rotina, não. Na rotina, não. Mas, às vezes, no líquor, a gente pega doenças, né? O animal ele começa a ter sintomas neurológicos, começa a ter algumas alterações, e quando você vai lá, dosa amônia, você faz ácidos biliares, pré e pós-prandiais. Então, você está buscando lesões no fígado, aí o fígado está bom, aí o animal tem sintoma neurológico, mas não tem alterações renais tão importantes assim. Aí, de repente, na análise do líquor, você faz um PCR, lá, um perfil neurológico canino, e tem uma doença tipo uma toxoplasmose, que na fase crônica, erliquiose, às vezes até erliquiose a gente acha no líquor, acredita? Só que normalmente a gente faz o combo, líquor, sangue e urina. Aí faz o perfil. E às vezes pega, por exemplo, uma erlíquia, mas o paciente não tem nenhum sintoma de erlíquia. Mas imagina uma erliquiose subclínica por muito tempo. Aí começa, complexo antígeno-anticorpo. Aí você tem 3 complexos, tem os complexos pequenos, os médios e os grandes. O pequeno, a célula pega ele, os grandes, o sistema macrocítico fagostário vai lá e tira de lá, e o médio nem entra na célula e nem a outra vai lá tirar. Fica depositado. E aí começa as vasculites cerebrais. Aí começam alterações que quando você tem vasculite cerebral, geralmente tem vasculite também renal, por exemplo. Então, olha só, já está falando de exames lá da cabeça para falar dos rins. Mas, inicialmente, é o quê? Aqueles exames que eu comentei no início. Certo? Certo, Daniela, obrigada. É o que você falou aí, né? A gente tem os iniciais, mas vai abrindo leques aí, dependendo do caso, né? Das alterações do animal aí para outro. Mas excelente aí todo Exatamente. o apanhado que você fez. Muito obrigada. Acho que eu Obrigado. vou chamar o André agora para poder falar um pouquinho para a gente, né? Vocês já falaram aí de incidência, de predisposição, de sintomas, de diagnóstico. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre as possíveis opções terapêuticas para um animal nefropata. Bom, primeiro gostaria de dizer que a explicação do Daniel foi muito legal. Eu estava Que assistindo a bom. aula do Daniel aqui e a gente vai ouvindo algumas coisas, né, e vai se sentindo, vai encontrando coincidências, né, porque o que a gente vê muito na rotina é muito dosagem de creatinina, basal, ninguém repete, não acompanha, paciente com pancreatite internado, ninguém faz um acompanhamento de enzimúria, por exemplo, para avaliar desenvolvimento de lesão. Então, eu acho que são informações que a gente tem que começar a colocar em pauta mesmo, porque o nosso próprio mestrado agora, né, professora, não demonstrou alterações significativas na lesão renal aguda com SDMA, com creatinina e ureia, mas o ultrassom modo B e foi compatível em partes com achados histopatológicos. Então, igual o Daniel falou, o ultrassom ele é uma modalidade muito interessante, né? Assim como o acompanhamento da urinálise, e eu acho que isso é muito pouco difundido aí entre os veterinários. Só para dizer que foi muito legal o que o Daniel falou. Bom, Que falando do isso. Obrigado. tratamento, o tratamento do paciente com doença renal crônica, ele é muito individual, né? A gente não consegue estipular uma receita de medicações e fazer para todos os pacientes de forma igual. Então, cada paciente tem que ser avaliado. O Daniel citou muito bem, né, sobre comorbidades. Então, muitos desses pacientes com doença renal crônica, eles têm comorbidades, né? Doenças cardíacas, principalmente, né? Às vezes tem alguma doença infecciosa associada. Então, é sempre interessante fazer uma avaliação completa do paciente, né? A gente tentar entender como ele está sistemicamente, não focar, às vezes a pessoa vê uma alteração de relação corticomedular no ultrassom, vê uma creatinina um pouco aumentada e esquece de avaliar outros parâmetros, né? E avaliar o paciente como um todo. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente tentar identificar comorbidades, né, para poder tratá-las também, porque, igual o professor comentou, consequências de um problema extrarrenal podem acabar virando um problema renal. Da mesma forma, eu acho que é sempre interessante os exames de imagem para avaliar a presença de pielonefrites, urolitíases. O histórico é sempre muito importante para a gente identificar se o animal está recebendo
algum fármaco nefrotóxico, algum anti-inflamatório, algum antibiótico que tem potencial nefrotóxico. Acho que todo esse primeiro, essa primeira avaliação do paciente é importante para a gente saber as condutas que a gente vai tomar individualmente de cada paciente. O estadiamento, né, da doença renal crônica, ele auxilia a gente de uma certa forma, né, baseado nos estágios da doença, em formas terapêuticas também. Então, às vezes, por exemplo, um animal estágio 1 da doença renal crônica, no qual ele ainda não tem sinais muito importantes, né, de uremia, não tem aquelas alterações importantes no paciente estágio 3, 4, por exemplo. Mas às vezes o animal já tem uma desidratação, ele já não, às vezes não consegue compensar a poliúria com polidipsia, às vezes ele tem uns vômitos esporádicos. Então a gente tem que ficar atento nesses pacientes com a reposição volêmica, né, fluidoterapia, se necessário. Pressão arterial, a gente sabe que isso pode ser um dos primeiros sinais do paciente renal, né, na ausência de azotemia ainda. Então, é importante a monitoração da pressão arterial. Às vezes, é necessário intervir terapêuticas com inibidores de ECA, bloqueadores, né, de receptor, bloqueadores de cálcio. Da mesma forma que a pressão, eu acho que nesses pacientes iniciais, a proteinúria é um fator importante para ser avaliado para tratamento também, até porque pressão aumentada, proteinúria, diminuição da densidade, são alguns dos sinais, né, das alterações num paciente estágio 1 sem azotemia. Então, às vezes o animal já é proteinúrico, já tem... É importantíssimo, gente, a gente distinguir a proteinúria renal, porque muita gente fica pensando, azotemia é pré-renal, renal, pós-renal, mas não pensa na proteinúria. Essa proteinúria, ela é pré-renal, ela é renal, ela é pós-renal. Então, a gente tem que diferenciar causas. Por exemplo, hiperproteinemia pode estar relacionada a causas pré-renais. Infecções de trato urinário podem estar relacionadas a uma proteinúria pós-renal. Então, identificar de forma correta a proteinúria de origem renal para tratá-la da melhor forma. Às vezes, dietas ajudam, dietas com restrição proteica, dieta renal, inibidores de ECA, né, associados, bloqueadores de receptor, também são algumas opções. E alguns pacientes já em estágios um pouco mais avançados, às vezes estágio 2 da doença, já podem desenvolver quadros de hiperfosfatemia, né, os distúrbios eletrolíticos. Essa hiperfosfatemia, a gente sabe que ela vai ser deletéria para o organismo, né, do paciente renal, devido à ativação do hiperparatiroidismo secundário renal, então começa a ter esse excesso de fósforo na circulação também. Isso pode levar a diversas alterações no organismo. Então, existem a própria dieta renal, ela já tem uma composição menor de fósforo que auxilia no tratamento dessa hiperfosfatemia. Quelantes, né, de fósforo intestinais, como hidróxido de alumínio, também são utilizados para tratamento dessas condições. Assim como a hiperfosfatemia e hipocalemia, também muito comum em felinos, né, renais crônicos, que eles perdem muito potássio pela urina, às vezes eles não estão se alimentando muito bem, não conseguem repor esse potássio de forma espontânea. Então, às vezes a gente tem que entrar com medicações orais, como citrato de potássio, ou reposições até através de fluidoterapia, a depender de cada caso, né? Então, o potássio baixo já é um problema mais relacionado aos felinos, mas que é a hipocalemia, mas é uma alteração eletrolítica que pode acontecer também e acontece com frequência. Da mesma forma, os estádios mais avançados, vamos pensar assim, acidose metabólica, como o Daniel comentou, é uma complicação que pode acontecer também no paciente renal, às vezes requer reposição com bicarbonato, às vezes requer reposição com bicarbonato até oral ou através de fluidoterapia, varia de cada caso. Lembrando que para repor bicarbonato a gente tem que ser bem criterioso, né? A gente tem que fazer hemogasometria, tem que avaliar certinho os valores para reposição, para ter um tratamento seguro para o paciente. Muito comum também, né, esses pacientes renais crônicos desenvolverem anemia, e a anemia no paciente renal crônico, ela é multifatorial, né? Então, tem a anorexia, disorexia, que contribui para deficiências nutricionais,
tem as úlceras gastrointestinais que levam a sangramentos crônicos, que às vezes levam até perda de ferro, né, devido a essa hemorragia crônica gastrointestinal. A mielotoxicidade das toxinas urêmicas, a meia-vida das hemácias, ela tende a ser menor, a deficiência de hormônios como eritropoetina, dissolução de vitaminas hidrossolúveis como o complexo B, devido à poliúria e polidipsia acentuada. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados no paciente renal anêmico. Então, a gente deve entrar com suporte, né, com antiulcerosos, em caso de úlceras gastrointestinais, que às vezes a gente pode identificar através da avaliação do sangue oculto fecal, que é bem pouco utilizado também na rotina. Protetores de mucosa, suporte com ferro, né, reposição de ferro se o animal tiver sinais de deficiência de ferro, como microcitose, hipocromia, ao hemograma, uma anemia semi-regenerativa, geralmente associada a trombocitose. Num animal que tem um histórico de sangramento gastrointestinal crônico, a gente às vezes pode suspeitar de uma deficiência de ferro e precisar suplementar nesse paciente. Da mesma forma, complexo B é interessante, vitaminas B, ácido fólico, cobalamina, devido à dissolução dessas vitaminas, né, no paciente com poliúria, polidipsia acentuada. Da mesma forma, os sintomas gastrointestinais, não, desculpa, esqueci da eritropoetina. A eritropoetina, você vai repor ela quando você já estiver fazendo um suporte para todos esses fatores que podem levar à anemia no paciente. Então, ainda falando da anemia, né, você entrou com suporte gastrointestinal, entrou com antiulceroso, está repondo vitaminas B, reidratou o paciente, e mesmo assim ele persiste anêmico. Então, às vezes você vai precisar suplementar um ferro e, às vezes, no último caso, dependendo, né, você vai abrir seu livro lá, vai ver seu livro de nefro, vai ver as indicações, as contraindicações. Se for o caso do paciente específico, você vai entrar com a eritropoetina. O que a gente vê muito, né, é o povo já entrando com eritropoetina. É renal crônico, tá um pouco anêmico, já vou fazer eritropoetina. Então, acho que isso a gente tem que ser criterioso, né, para entrar com esse tipo de tratamento hormonal, até porque a gente sabe que pode ter casos de reações, né, até convulsões, problemas relacionados à resistência. Então, tem que ser criterioso para fazer esse tipo de reposição hormonal. Sobre os sintomas gastrointestinais, a gente comentou, né, dos protetores gástricos, então tem o omeprazol, a famotidina, que podem ser utilizados. Às vezes esses animais têm náuseas, requerendo uma terapia com ondansetrona. Às vezes esses animais eles têm um retardo no peristaltismo, né, gastrointestinal, e às vezes uma metoclopramida ajuda, né, nesse paciente. Às vezes o vômito é muito importante, que requer uma aplicação de Maroxan, né, ou Cerenia. Então, tem esses fatores gastrointestinais também que a gente pode estar intervindo nos pacientes. Já o paciente mais avançado, né, aquele paciente estágio 4, a gente já tem que pensar em cuidados mais paliativos. Todos esses fatores que eu falei, eles são incluídos, né, nesses pacientes mais avançados. Então, pensando em todos esses fatores que podem gerar alterações clínicas e laboratoriais que têm a intervenção terapêutica, a gente nota que cada animal deve ser avaliado criteriosamente, né? Não tem como a gente especificar um tratamento padronizado para todos os pacientes. Às vezes, é um animal já com score de condição corporal muito reduzido, que necessita de passagem de sonda esofágica por anorexia persistente, por náusea persistente, passagem, às vezes, de sonda nasogástrica para melhorar a condição do animal, a gente conseguir fornecer um suporte para depois uma passagem de sonda esofágica nesses pacientes muito anoréticos, mais avançados. Então, assim, é difícil a gente estipular um tratamento específico, mas eu acho que, não sei se eu consegui ser claro, mas são diversos fatores que a gente tem que avaliar em cada paciente individualmente. E uma coisa importante, que nem todo mundo faz, é verificar as doses dos fármacos empregados de eliminação renal. Então, esses pacientes a gente tem que avaliar intervalo, dosagem de medicações que são de eliminação renal,
devido à possibilidade de toxicidade farmacológica também, devido a essa dificuldade excretória renal nos pacientes mais um pouco avançados. Excelente, André. Acho que eu vou dar uma sequência na temática de alimentação que você chegou a comentar, né? Eu vou perguntar, pode ser para o Daniel, se bem que o André acabou de falar, né, que cada animal é um tratamento, uma opção terapêutica diferente, de acordo com o padrão de cada um deles, mas vou perguntar para o Daniel aí, se todo paciente nefropata, ele precisa ser tratado com ração comercial específica. Essa pergunta é muito legal, né? Porque o que a gente encontra muito assim na rotina é justamente isso. Quando se tem um diagnóstico, o veterinário corre lá e já prescreve uma ração renal. E isso é o terror para os nutrólogos, porque a restrição proteica, dependendo da fase que ela é feita, ela é mais maléfica do que benéfica. Então, o próprio Poulsen mesmo, que é assim, uma sumidade na parte de nefro, ele fala que a ração renal é a única dieta cientificamente comprovada que tem trabalhos, né, tudo comprovando realmente uma efetividade assim, que leva a um prolongamento da expectativa de vida, né? Mas sempre a gente passa a ração renal, né? Eu já respondo falando que não. Né? Não, por quê? Essa semana eu suspendi 3 que eu atendi que já comia renal. Suspendi 3. Eu não sou nutrólogo, né? Mas assim, eu tenho uma base básica da parte voltada à nefro. E eu tenho uma nutróloga que trabalha comigo, que é fantástica. Trabalho junto com ela, assim, uma cardio, uma nutróloga. Então, assim, praticamente os 3 trabalham junto com... O paciente é dos 3, né? Não existe só o meu paciente, né? O meu paciente é da Jéssica, nutróloga, né? E da Patrícia, que é cardio. Então, o que a gente faz normalmente? A gente faz um negócio, a gente fala assim, que é um desafio. A gente desafia aquele animal, principalmente os iniciais, né? As doenças crônicas iniciais. O que é o desafio? É o desafio a dar proteína o máximo que o rim suporta e o mínimo que o coração necessita. Por quê? Quando a gente pega um cardio e um renal, que é normal, você pegar animais cardiopata e nefropata, o coração precisa de proteína de alta qualidade e o rim muitas vezes vai restringir proteína. Então, como é que você reduz proteína devido aos rins e aumenta a proteína porque o coração necessita? É um negócio meio complicado. Só que o que a gente observa é que alguns animais chegam para a gente com um estado clínico muito bom, porém com extrema proteinúria. Muita proteinúria. Que é um dos primeiros assim, exames que a gente acaba detectando uma provável doença importante, né? Então, são animais que muitas vezes tendem a perder muita proteína, principalmente se for animais, como que fala, se animais que já está com uma restrição alimentar, então perde muita proteína e praticamente não repõe. E a proteína é essencial para o corpo, né? A gente fala assim proteína, mas eu considero proteínas e os aminoácidos. O fígado precisa sintetizar proteínas. Para isso, ele precisa da base da proteína, que são os aminoácidos. Então, quando eu restringo de forma assim tão importante, já com uma ração específica, dependendo da fase, eu posso agredir mais o animal. Então, existe essa nutróloga que trabalha comigo, a doutora Jéssica, ela trabalha em muitos casos com alimentação fora da ração. Tem gente que prefere e ela consegue pegar cada caso e colocar aquele caso como único. Então, ela vai fazer todo um estudo clínico, ela pega minhas fichas, ela lê todas as minhas fichas, ela conversa comigo e aí ela bola para aquele paciente uma alimentação e uma das coisas que ela menos faz é restringir proteína, dependendo da fase, claro, né? Assim, né? Dependendo da fase. Tem fase em que o que ela faz, que é praticamente sempre, é restringir fósforo, mas proteína não é tanto.
Porque no início, esse animal, esse paciente precisa de proteínas e às vezes precisa de fazer alguns ajustes, uma restrição mais leve. Ração, às vezes ela mesma prescreve, e eu gosto muito dessa ração, que é uma ração da Royal Canin, que chama Aging 12+, ou mais 12, uma coisa assim. Que é uma ração que já tem assim, uma quantidade um pouquinho menor de proteína, mas não é uma restrição leve, porém as proteínas delas são de alta qualidade, o que é algo importante. A gente precisa de proteínas de alta qualidade. Então, se eu entrego uma proteína de alta qualidade para esse animal, é bom. Se eu entrego proteínas de má qualidade, é questionável. E essa ração é excelente. E ela tem uma taxa de fósforo bem mais baixa. Não tanto quanto a renal, claro. Eu não me lembro, eu acho que a renal é na faixa de 1.600 de fósforo, enquanto essa chega próximo de 5.000. Então, assim, é bem. Mas se você pegar uma ração comum, é o dobro disso, praticamente, quase o dobro. Então, quando eu pego um paciente nefropata, e dependendo da fase que ele está, o que eu faço? Eu falo, olha, vamos sair da renal e vamos entrar para uma ração de idoso. Essa mesma eu gosto muito dessa ração Aging 12+, da Royal Canin. E com isso o animal tem uma ração com uma ótima palatabilidade, porque você reduz proteína, já tende a palatabilidade cair. Então o animal já não quer comer direito. Aí você precisa enriquecer essa ração, e geralmente se enriquece com gorduras. Aí você vai ter... E, aliás, eu já falando de gordura, né? Gordura de cadeia longa, né? Como ômega 3, ômega 6, é excelente. Não está a AIDS não cita isso como parte de um tratamento, mas o que mais se tem hoje é trabalho envolvendo ômega 3 e ômega 6, e devido a uma série de fatores aí de citoproteção, além de ser de ser gordura de boa qualidade para o corpo, né? As células precisam de muita gordura para a membrana, e essas células ajudam, são anti-inflamatórias, conseguem ter efeito antioxidantes, mas essas gorduras já são enriquecidas nas rações para idosos. Se você pegar essa ração de idoso, ela já tem ômega 3, ômega 6, já suplementada, já complementada, uma quantidade razoável, e fósforo baixo, e proteína um pouquinho mais baixo, mas nada exagerado, porque esse paciente precisa de proteínas, ele precisa disso. Agora vai evoluindo. Bom, conforme vai evoluindo a doença, realmente vai chegando em um ponto em que eu preciso realmente ir reduzindo a proteína, porque os metabólitos dessa proteína, ou mesmo a proteína já ainda com molécula grande, ela acaba chegando num rim com o glomérulo todo já comprometido, principalmente quando eu pego pacientes que têm, por alguma, seja uma doença, ou seja, geralmente cardiológica, ou seja uma medicação que vai causar, por exemplo, uma vasoconstrição diferente, e aí eu aumento muito a pressão intraglomerular. E aí eu dou muita proteína, essa proteína ali dentro vai ficar, é como se fosse o ônibus no horário do rush. Todo mundo ali querendo passar e vai empurrando. E isso vai causando lesões, vai abrindo buraquinhos lá na membrana. E realmente, né, nessas fases um pouco mais elevadas, por exemplo, quando você está ali, o paciente já estágio 2 já tende a reduzir um pouquinho, no 3 reduz mais, no 4 vai reduzindo gradativamente conforme evolui a doença. E não pega o animal inicial e já corta a proteína dele. Isso é um desastre. Esse paciente vai ter uma expectativa de vida menor. Então, a gente precisa fornecer proteínas de alto valor, e vai retirando de forma progressiva. Agora, aí a ração, ela é benéfica? Bastante. Nas fases mais avançadas, é realmente o que tem que ser feito. E quando esse animal é cardiopata e nefropata, é um pouquinho difícil, sabe? Porque o coração sente a falta da proteína. O coração sente. Então, a gente tem que estar sempre em conjunto, por isso que essas outras duas veterinárias, o coitado do cliente paga 3 consultas, porque não tem jeito, sabe? Eu tenho as minhas limitações, tanto na parte nutricional quanto na parte cardiológica. E o coração, e é assim, a Patrícia quer dar proteína e eu quero tirar.
Aí vem a Jéssica ali no meio e fala, não, vem aqui vocês dois, vamos conversar. Porque é complicado, é complexo, é complexo. Então, nesse ponto, uma coisa que eu deixo claro, assim, com toda tranquilidade, não se pega paciente doente renal crônico e entra com ração renal, a não ser em casos muito avançados, com glomerulopatias muito intensas. E às vezes acontece de você ter que restringir a proteína no animal azotêmico, saiu da azotemia, você aumenta a proteína dele de novo. Então, a doutora Jéssica, ela faz muito isso, né? A gente pega lá o animal azotêmico, aí ele começa a fazer todo um tratamento e realmente às vezes cai. Ah, cai porque melhora a doença renal crônica? Não. Doença renal crônica não volta. Você não pega o animal doente renal crônico em estágio 3 e faz ele virar estágio 2, não. Às vezes acontece que ele é um estágio 2 e está meio descompensado, aí as taxas azotêmicas ficam um pouco mais altas do que realmente elas deveriam. Mas você não consegue reverter uma doença renal crônica. Ela é uma doença crônica, progressiva e degenerativa muitas vezes. Então não adianta, você não consegue pegar o animal, eu vou pegar esse aqui que ele está em estágio 4, vamos fazer ele virar estágio 2. Isso não existe. Existe o estágio 2 que está descompensado, as taxas estão altas, aí com o tratamento ele estabiliza ali no estágio 2, que na realidade já era estágio 2. E aí quando eu corto a azotemia, durante a azotemia, restrição proteica, porque a proteína vai virar a ureia, né? A creatinina, essas coisas, essas taxas, fósforo, às vezes vai ter muito escape de proteína na urina, então a gente começa a fazer um ajuste no animal azotêmico, mas corrigiu a azotemia, melhorou a azotemia, ó, vamos ajustar de novo a dieta. Então a dieta ela não é única a vida toda, ela vai sendo modificada conforme o animal evolui. Hoje ele pode estar com uma dieta com baixa proteína, e daqui a uns 5 dias a gente melhora e fornece mais proteína para ele, porque ele está numa melhor situação da função renal, da situação dele. Então, a gente tem que fazer esse ajuste constante. Esse é um paciente que é um paciente eterno. É igual o paciente que tem dermatite atópica para os dermatologistas, né? Paciente eterno, né? Porque ele não vai se curar e ele também não vai regredir. Ele vai progredir, isso vai. Agora, todo esse manejo, né, que o André falou muito bem, esse manejo aí vai fazendo o quê? Vai retardando a progressão, porque você vai reduzindo a agressão. Você vai dando uma melhor condição de... Olha só, você vai corrigir anemia, você vai corrigir tudo no corpo daquele animal. Aí eu pego o animal que está ali, uma doença renal crônica, estágio 2, estágio 3, eu vejo a boca dele, o que eu faço? Eu vou tirar, não pode, ele é doente renal. Como não pode? Né? Aquilo ali é uma bomba, é uma infecção constante. Claro que pode, né? Tá falando com a odontóloga, né? Então, assim, né? Quem sou eu? Mas o animal doente renal crônico passa por tratamento periodontal. Não tem como, né? A gente pega aquele paciente e faz todo um tratamento periodontal nele. Ah, mas e a doença renal? Tem que anestesiar. É problema do anestesista, né? Mas no final dá tudo certo. É muito difícil ter um problema. Se você anestesiar um animal desse, com boas técnicas, tudo certinho, é impressionante. Você pega um animal que tem creatinina ali 3, faz todo um tratamento periodontal, não é tartarectomia, né? Quando me fala assim, eu até arrepio. Aí, aí você faz um tratamento periodontal, tudo certinho. De repente, a creatinina que era 3, ela está ali 2,2. Né? Melhora bastante. Então, assim, faz parte do tratamento. E é sistêmico. Você tem que olhar o corpo como um todo. Eu tenho que olhar dos dentes aos pés, às articulações. E, então, não é simplesmente reduzir proteína. Eu não posso simplesmente pegar uma ração e entregar uma ração renal. De jeito nenhum. Semana passada, eu tirei 3 que chegou com a ração renal, a gente avaliou, falei, não, vamos sair dessa ração por enquanto. Assim, para não ficar meio estranho, eu faço, olha, por enquanto, né? Pode ser que vai ficar muitos anos por enquanto, mas assim, ó, por enquanto, nós vamos sair dessa ração, que nós vamos precisar dar um pouco mais de proteína. Eu explico, né? Falo, essa ração é muito boa, eu dou aquela, né, conversada,
falo, vamos voltar, vamos para uma outra ração que tem um pouco mais de proteína, principalmente o animal cardiopata. Aí a gente melhora aquela ração ali e eu já passo encaminhamento para a Jéssica, falo, conversa com a Jéssica. E aí ela toma conta da parte nutricional e isso tem tido sucesso muito grande, né? Muito grande. E até respondendo essa pergunta, posso responder? Pode, claro. Da Caroline. Ah, gosto de fazer muita pergunta. Transplante renal pode ser uma solução para doenças renais crônicas? Não. O transplante renal não é utilizado como tratamento para doença renal crônica. Por quê? O doente renal crônico veterinário, ele vai estágio 1, 2, 3, 4 e morre. Se não acontecer nenhum acidente de percurso antes. O doente renal crônico humano, ele vai 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 5 ele é o quê? Oligúrico ou anúrico. E o doente renal crônico veterinário não fica oligúrico e anúrico, ele fica poliúrico. Então, o tratamento se baseia em melhorar a condição dos néfros que existem. Mas o transplante renal não vai ajudar nisso. Primeiro, porque o transplante renal no Brasil, a gente não consegue fazer o cross-match entre o doador e o receptor de forma adequada. Eu fiz já um transplante renal. E o cachorro viveu quase 2 semanas, aí estava indo para o retorno, dentro da caixa de transporte no carro, vomitou, aspirou e morreu. Então, eu não sei quanto tempo ia, né, se sobreviver, se a gente não tem, mas já fez uma situação que era um paciente de 4 meses, se não me falha a memória, que tinha displasia renal, assim, avançada, que é uma indicação. Só que na veterinária é difícil. Lá nos Estados Unidos se faz. Mas é assim, ó, lá o cara fala assim, olha, do outro lado do país tem num abrigo um cachorro tal que ele é compatível com o seu cão. Aí os caras atravessam o país, buscam o cachorro e fica com ele. E ele doa os rins. E nesses casos, não é para doença renal crônica, é para a lesão renal aguda, em que o rim sim, se perde, porque o rim, na doença renal aguda, ele pode entrar depois, recuperar e ficar um doente renal crônico, ele pode simplesmente perder os rins e não volta. E aí vem o transplante, não no Brasil, né? Que infelizmente, além dessa questão, existe a questão ética, que até uma discussão, uma vez eu fui num congresso de cirurgia lá em Florianópolis, e eu fui até dar uma palestra sobre isso lá, de questões éticas do transplante. Aí minha pergunta sempre foi a seguinte, e olha que eu fiz só um até hoje, mas foi assim, uma situação extrema. Qual é até onde vai o benefício, a ética, para eu pegar um animal normal, tirar um rim dele e colocar no animal doente, sendo que a perspectiva de vida daquele animal não é longa? E o índice de sucesso, com tudo feito da forma mais perfeita possível do cão, é de 50% de sucesso. É baixo. Então, né, repetindo, o transplante renal não se usa em tratamento de doença renal crônica. Na lesão renal aguda é uma possibilidade, porém ainda requer estudo tanto da parte ética quanto da parte clínica. Até porque, mesmo que se faça, não é todo mundo que tem condições de manter o tratamento anti-rejeição. Um animal de uns 5 quilos vai ficar R$ 1.500, R$ 2.000 por mês com medicamentos para controle da rejeição, ao mesmo tempo que até o Guilherme Savassi, não sei se vocês já ouviram falar, ele foi um dos primeiros no Brasil assim, a trabalhar com transplante, já fez alguns, e o primeiro que ele fez, o animal morreu em consequência dos efeitos colaterais dos medicamentos. E foi a mãe doando para a filha. Né? Então, uma dash round. Então, assim, eu acho que não sei se eu consegui te responder, mas qualquer coisa você pode perguntar aí de novo. Bom, dando continuidade, então, né, o Daniel acabou de comentar que a doença renal crônica, ela não tem cura, né? E pelo que ele mesmo falou, ela é crônica, o próprio nome tá enaltecendo e progressivo, né? Então, eu acho que pode ser a Vitória falar para a gente quais seriam os cuidados aí com os cães, com os gatos em relação a isso, né? Voltado aí para o manejo. Bom, eu acho que a primeira coisa seria manter esses animais bem hidratados, né? Estimulando a ingestão hídrica deles.
Isso é extremamente importante, né, para os gatos, né? Não só para os gatos, para os cães também, mas considerando que a espécie felina é uma espécie insensível à sede, né, na natureza, eles não ingerem muita água, a água que eles ingerem através das presas que eles caçam, né? Então, assim, é extremamente importante a gente estimular a ingestão hídrica desses animais desde filhote, tá? Acostumar eles a comerem sachê, a comer sopinha de ração, tá? Nem todo mundo tem condição de manter uma dieta úmida exclusiva, né? Porque é muito caro aqui no Brasil. Mas existem várias formas aí de estimular a ingestão hídrica, tanto para os felinos quanto para os caninos, tá? Além de check-up, né? Eu acho, assim, que a gente precisa colocar mais em prática a medicina preventiva, tá? Para tentar diagnosticar da forma mais precoce possível as doenças não só renais, mas gerais, né? E uma vez diagnosticada, a gente precisa levar esses animais, né, ao médico veterinário, a gente precisa atender e explicar a importância, né, dos check-ups, das reavaliações, para a realização do estadiamento renal da forma adequada e para que a gente possa tratar todas as alterações secundárias, né, como, por exemplo, a proteinúria, a hipertensão, a hiperfosfatemia, que muitas vezes aparecem muito antes da creatinina aumentada, tá? Então, são alterações extremamente silenciosas, tá? Então, eu queria só fazer mais um comentário na resposta do André quanto à terapêutica, né? Só comentando um pouco dos gatos aí, né? Para variar, eu sempre falo dos gatos, né? Ai, ai, mas é o seguinte, eu já peguei muitos gatos que eram doentes renais, que estavam sendo tratados para hipertensão e para proteinúria com inibidores de ECA, tá? Como benazepril e enalapril. E a gente sabe que nessa espécie, o inibidor de ECA não funciona, nem para hipertensão, nem para proteinúria, né? Então, a gente lança a mão de outras medicações, né? Como a londipina e a telmisartana, tá? A londipina é uma medicação mais usada para hipertensão, tá? Quando usado no gato proteinúrico, tende a piorar essa proteinúria. Então, a gente preconiza o uso da telmisartana, que é o Seminta, não sei se alguém já ouviu falar, que é uma medicação que pode tratar tanto a hipertensão quanto a proteinúria, tá? O inibidor de ECA não funciona para gatos porque eles produzem a angiotensina por outras vias, tá? Então não funciona e eu já peguei muito gato com a prescriçãozinha lá de enalapril para tentar controlar a proteinúria e hipertensão e, na verdade, não estava funcionando para nada, né? Então, além da gente estimular a medicina preventiva, a gente também, como profissional, né, como médicos veterinários, a gente precisa saber das particularidades das espécies que a gente está tratando, né? Que cão e gato são espécies diferentes, gato não é um cachorro pequeno, então muitas medicações, as doses são diferentes, os intervalos são diferentes, é uma espécie diferente, gente, é um animal diferente, né? E dentro da espécie, né, saber reconhecer as particularidades daquele animal, né? Assim como o André frisou bastante isso, da gente tratar o animal como um indivíduo, né? Não como um animal, uma receita de bolo, porque isso não existe, certo? Beleza, obrigada, Vitória. Gente, que delícia esse bate-papo aqui. Por mim, a gente ficava aqui até altas horas da madrugada, mas acho que vou fazer a minha última pergunta aí. Pode ser para o André, né? André, então, o mês de março aí, né? Como a gente iniciou a nossa mesa redonda falando, ele é considerado o mês, né, das prevenções das doenças renais. Quais seriam, então, as principais precauções da doença renal crônica, tanto em cães quanto em gatos? Bom, professora, eu acho que basicamente a gente vai resumir tudo que a gente comentou, né? O melhor jeito de evitar ou às vezes acompanhar de uma forma melhor, tratar de uma forma melhor, é prevenir. Então, às vezes por meio de exames de sangue, urinálise, dosagem da proteinúria, pressão arterial, exames de imagem, sempre realizados por um profissional habilitado, né? Dessa forma, a gente vai ter um acompanhamento melhor dos pacientes, check-ups, né? É, de cada 6 meses, depende de cada caso, né? Então, a gente sabe que alguns pacientes estágio 1, às vezes precisam, é indicado no mínimo um check-up, por exemplo, a cada 6 meses, pacientes estágio
4 a cada 3 meses, depende do intervalo de mudança de tratamento que a gente fez, né? Às vezes entra com uma medicação mais forte, precisa fazer um acompanhamento mais próximo. E os pacientes que ainda não são diagnosticados, é interessante a gente sempre fazer um check-up anual, para avaliar melhor o paciente, não só, às vezes, por meio de exame de sangue e bioquímicos, às vezes faz uma urinária, um paciente já adulto, às vezes uma raça predisposta requer um acompanhamento mais próximo, por exemplo, um Lhasa, um Shih Tzu, um Abissínio, por exemplo. Quanto mais cedo diagnosticada a doença, maiores vão ser as chances, assim, de controle a longo prazo, né, dessa condição. Dessa forma, a gente atinge uma maior longevidade do paciente. O que a gente tem que ficar atento, né, são também as agressões renais agudas, né, as lesões renais agudas, que, independente da causa, vão ser responsáveis pelo desencadeamento de reações principalmente inflamatórias, né, que vão acabar terminando com a formação de processos de cicatrização e consequente perda de massa funcional renal. Então, é interessante a gente sempre prevenir lesões agudas também. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, mantendo as vacinas em dia, evitando doenças infecciosas, evitar contato com animais que a gente não sabe a procedência, fazer visitas frequentes ao veterinário, evitar medicações por conta, né? Igual o Daniel citou, né? Tá mancando, eu vou lá, faço um anti-inflamatório. Antibióticos, que às vezes são nefrotóxicos, o paciente principalmente desidratado, às vezes a gente acaba gerando uma lesão renal iatrogênica, né, que nós mesmos causamos, nós tutores, né? Sempre manter controle de ectoparasitas, evitar desidratação, então, pacientes que têm vômito ou diarreia, sempre procurar um veterinário, né, para avaliar esse paciente, para ver se é necessário uma reposição volêmica, uma fluidoterapia, não ficar esperando a coisa desandar, né, para a gente tomar medidas. Então, eu acho que, assim, o melhor remédio é prevenir, é o acompanhamento, informação, a gente sempre ficar atento com protocolos de vacina, contato com animais errantes, às vezes vai levar num ambiente diferente, numa chácara, num local que pode ter contato com roedor, então ficar atento com a vacinação do seu animal, né? A gente tem que tentar prevenir que esse rim sofra o máximo possível. Às vezes é difícil, às vezes o animal tem uma doença congênita, dessa forma o acompanhamento e o tratamento precoce vai dar uma maior longevidade para o paciente. Nos animais que já não têm uma doença instalada, a gente tem que tentar impedir o máximo, às vezes é muito difícil, né? Que esse rim sofra. A gente sabe que ele sofre, ele vai sofrendo com as consequências do passar dos anos, né? Com as agressões que ele sofre. Então, eu acho que a melhor forma de prevenção seria esse conjunto de pontos que eu acabei de ressaltar. Beleza, André. Eu estou vendo aqui que a Mariana Arantes está perguntando se tem diferença da hemodiálise canina para felina. Quem quer responder aí? Eu acho que o Daniel tem mais experiência com hemodiálise que qualquer um aqui, né? Mas eu acredito que, em termos de indicações, sejam as mesmas, né? Ou o paciente agudizado, um DRC, por exemplo, descompensado, agudizado, que não respondeu ao tratamento clínico, né? Ainda se mantém urêmico, olibúrico, anúrico. Então, é um paciente agudizado que não responde ao tratamento clínico, ou se mantém em anúria, olibúria. Eu acredito que, em termos de indicação, seriam as mesmas. Agora, particularidades sobre o dialisado, alguma coisa específica, eu não sei se o Daniel pode comentar para a gente, que eu também não sei citar. Eu também não tenho muito conhecimento da área, né? Mas eu sei que a diálise peritoneal, se não me engano, é o método mais seguro para gato, né? Mas, assim, acho que com da volemia, acho que o Daniel vai saber explicar melhor aí. Também não tenho muito conhecimento na área. Jogamos para você, hein, Daniel. Eu vi até a pergunta aqui, aí eu até deixei aqui um vídeo que o
o trabalha lá comigo, responsável pela internação, mandou um vídeo de uma hemodiálise lá, que um cão estava assim, em VM, ficou uns 3 dias em coma induzido, em VM e hemodiálise, né, fazendo. Aí depois eu faço, se puder, eu até mostro para vocês verem por que que é diferente no cão e no gato. O que que acontece? A hemodiálise, a primeira coisa, a hemodiálise não é feita em doente renal crônico, tá? A hemodiálise ela é feita em lesão renal aguda ou no doente renal crônico agudizado e que não se consegue um controle satisfatório com o que nós já conversamos aqui hoje. É exatamente, né, o que até já foi falado aqui para a gente, né, pelos dois palestrantes. E qual que é a diferença? O principal, existe um negocinho, nós chamamos de priming, que é a quantidade de sangue que completa a via, a quantidade de substâncias completando a via. Nós fazemos hemodiálise e nós usamos as vias neonatais. O priming é de 81 ml, ou seja, o sangue sair do animal até a máquina e retornar, são necessários 81 ml. Então, isso limita alguns animais com baixo peso, isso pode ser pode não, isso é um grande limitante. Aqui, nós não fazemos hemodiálise em felinos, em gatos, mas eu conheço quem faça. Eu conheço quem faz em felino, e para fazer em felino, eles precisam fazer uma complementação desse prime, é como se fosse uma transfusão para complementar a via, porque porque um dos maiores riscos da hemodiálise agudos é de hipotensão, né? Porque o animal pode entrar num quadro de hipotensão. Um animal muito pequeno, o risco é muito maior. Quanto menor o animal, maior o risco devido ao volume desse prime. Então, hoje nós fazemos aqui animais a partir de 4 quilos. Então, se eu pegar um gato de 4 quilos, a gente faz? Não, normalmente não, porque o volume circulante no felino ele é menor do que do cão. Então, o felino sente mais. Mas nós não fazemos hoje por uma questão de... a gente, por enquanto, prefere não fazer. Tem uns 3 anos que a gente trabalha com hemodiálise, nunca fizemos em gato. Em gato, a gente faz o que a Vitória disse, peritoneal. Quando precisa no gato, é peritoneal. Em animais muito pequenos, a mesma coisa, a gente vai para peritoneal. A hemodiálise, a gente acaba indo para cães a partir de 4 quilos. E tem resultados muito bons. Não para curar, porque não cura nada. Mas, um detalhe, a hemodiálise, ela não reduz a azotemia. Ela reduz a azotemia, equilibra a quantidade de líquido circulante, a quantidade de eletrólitos, fatores ácido básicos. O que está em excesso no corpo, ela tira, o que está em falta, ela coloca. Então, vai além, né, do controle azotêmico. E tem sido assim, resultados muito bons, mas muito bons para tirar o animal daquela situação assim, muito ruim, que, aliás, né, a pior coisa é pegar animal já em estado terminal e colocar na hemodiálise. A gente não faz isso, né? Animais que vai para hemodiálise são animais clinicamente estáveis que eu falo assim, que têm condições de passar pelo procedimento, né, devido aos riscos. E no gato existe esse problema. Primeiro, que o animal, muitas vezes, para passar um catéter central num gato, a gente passa, mas tem que ser sedado. Você não vai conter um animal desse, numa situação dessa, e fazer uma contenção física. Na maioria dos gatos não vão permitir, mesmo em situações já de muita prostração. Então, você coloca um catéter central já sob sedação. Então, a diferença é basicamente o volume de sangue que precisa sair do corpo até retornar, o que preenche a via, o que restringe o uso em felinos, mas, como eu disse, há quem faça e tem tido sucesso. Aqui nós nunca fizemos em gatos. Pessoal, eu gostaria de, mais uma vez, aí, em nome da comissão organizadora do evento, gostaria de agradecer, tá, tanto aos convidados, quanto aos participantes, né, nesse evento aí tão importante para nós, como médicos veterinários, né, para sabermos instruir os tutores para aprender um pouquinho aí da importância de tudo isso, né, como vocês comentaram, de
predisposição, sintomatologia, formas de manejo, diagnóstico, precaução, né? Para que nós possamos aí, para que o nosso intuito, né, seja sempre tentar manter ou melhorar a qualidade de vida, né, do nosso paciente e, consequentemente não, a gente não adianta a gente aumentar a sobrevida desse paciente se ele não tiver qualidade de vida, né? Então, eu acho que isso foi bem falado aqui hoje por todos os envolvidos, né? Que a doença renal crônica, ela não tem cura, mas ela pode ser estabilizada, né? Como até mesmo o Daniel falou, pode retardar a progressão. E esse retardo na progressão, acredito eu, que vai de encontro com a qualidade de vida e, consequentemente, com a sobrevida, né? E outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, diante do nosso bate-papo aqui, é a importância assim, da união entre as especialidades, né? A gente nunca consegue trabalhar sozinho e nem deve, né? Porque cada um tem um conhecimento e se unir tudo isso daí, quem vai ser o beneficiário nisso é o nosso paciente, né? Então, é o que vocês comentaram. Tem a pessoa aí especialista na parte de nefrologia, mas precisa do cardiologista, precisa do nutricionista, do odontologista, né? Então, assim, tem N áreas, né, especialidades envolvidas, e eu acho que isso que é muito importante. E outro fator também que eu queria pontuar é que às vezes a gente não é da área, a gente fica com receio de como que eu posso dizer, de encaminhar esse animal para um local que tenha uma pessoa capaz, especialista na área, com certo entendimento, né? Essa pessoa fica com medo de, eu vou encaminhar, vou perder o cliente. Não, a gente precisa pensar, né, no paciente, não no cliente, né, numa hora dessa, principalmente aí se tratando de uma doença renal crônica. Então, são vários fatores envolvidos nisso daí, né? Mas estou verificando aqui se tem mais dúvidas, né? O pessoal só está agradecendo. Bom, mais uma vez, gente, muito obrigada, Vitória, ao André, ao Daniel, a todos que aqui estão conosco nesse bate-papo. Eu deixo aberto se mais alguém quiser fazer algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, mas eu acho que eu só tenho a agradecer, né? Que foi um finalzinho de tarde aí extremamente produtivo, né? Eu acredito que todos aí tenham aprendido, porque ver vocês aí que são da área falar, a gente fica aqui assim, nossa, vocês não têm noção, tanto que esclarece tanta coisa para nós que não somos, né, da área. Então, muito obrigada aí por esses conhecimentos cedidos aí nesse tempo que a gente ficou junto. Muito obrigada mesmo. Então, passo a palavra aí se alguém quiser fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar discutindo, né, sobre esse assunto tão importante. Dizer que foi um prazer conversar com a Vitória, com o Daniel, com a professora Fernanda. E eu aprendi hoje com os dois e espero que todos aí tenham aprendido também. A gente que agradece, André. Eu também só agradeço a vocês, foi muito gostoso. Eu também aprendi várias coisas, né, do que eles estavam falando. Falei, nossa, às vezes a gente passa, estuda, de repente você vê alguém falando uma coisa e fala, nossa, olha só, realmente, né? Então é gostoso, esses bate-papos são muito shows, eu adoro fazer, ouvir e poder discutir, né? Bem legal. Obrigado a todo mundo que ficou aí ouvindo, né? Que bom que vendo aqui que o pessoal gostava também, eu adorei. Obrigada, Daniel. Pessoal, então, vou encerrar por aqui, agradecendo a todos mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo, um grande abraço para vocês e boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.